Olá, professor João Ribeiro aqui. Gente, aqui ó, é sem roteiro, é na tora mesmo, tá? Tentando falar da forma mais natural possível e vão desculpando aqui essa variação na luminosidade. Como vocês estão percebendo, eu gravo na minha residência, eu não tenho estúdio, estou iniciando o canal agora e eu não quero fazer aqui o discurso de primo pobre, tá bom? Então vamos para o que interessa. Olha, recentemente tem circulado aí na mídia digital e na mídia televisiva reações de pessoas contra o trabalho dos policiais. Eles estão tão somente executando o seu trabalho, aplicando as sanções de acordo com o descumprimento às determinações legais em relação ao distanciamento social e à prevenção contra a pandemia. Muitos vídeos viralizaram e eu vou mencionar um de uma senhora que, quando o policial foi aplicar a multa, ele se dirigiu ao marido dela utilizando a palavra cidadão. E ela disse: cidadão não, ele é engenheiro. E depois disso ela continuou a falar palavras na intenção de depreciar o policial, de denigri-lo, enfim, de humilhar, como se a função exercida pelo policial na sociedade não fosse tão relevante quanto a do marido formado em engenharia. É óbvio, todo mundo pode perceber que esse é um comportamento discriminatório, preconceituoso, não é um comportamento louvável. No entanto, para além disso, existe um pouco mais de profundidade, e estou sendo aqui, creio que eufêmico, nessa questão. Aí eu me remeto àquela leitura que em vídeo aqui do canal eu já havia recomendado, Todos contra Todos, o ódio nosso de cada dia, um livro escrito pelo historiador e filósofo pop Leandro Carnal. Essa questão do ódio, dos ressentimentos, da discriminação, infelizmente, ela é muito forte entre as pessoas no Brasil, entre o povo brasileiro. É claro que essas faces reveladas por câmeras digitais de pessoas comuns, como são esses vídeos que estão viralizando, elas não representam a totalidade do brasileiro, mas revela sim a face de boa parte da nossa população. E eu queria trabalhar aqui nesse pequeno vídeo a ideia de ser cidadão. Na minha humilde opinião, nós como professores, alguns professores também são educadores, tem um papel de extrema importância, porque as crianças aprendem conosco, os adolescentes começam a moldar as suas opiniões baseados também naquilo que eles ouvem de seus professores, quando seus professores emitem opiniões, e há quem diga que essa não é a função do professor, discordo, creio que nós precisamos sim omitir nossas opiniões, inclusive para contribuir com esse processo de formação cognitiva das pessoas. Crianças e adolescentes serão futuros cidadãos, tá? Eles vão compor os quadros sociais, vão participar do mercado de trabalho. É óbvio que esse discurso de que professor não deve emitir opinião atende determinados interesses de determinados grupos que não vem ao caso eu mencionar aqui neste vídeo. Mas nós, professores, temos sim um papel relevante, precisamos servir de exemplo para as pessoas, mas não somente nós. Não é o médico, o engenheiro, o segurança, o gari, que tem que dar o exemplo, mas somos todos nós somos cidadãos. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, a palavra direitos ficou muito em voga. A população, de maneira em geral, e quando eu falo população, me refiro especialmente às pessoas de origem social e econômica deficitária, né? Pessoas humildes, enfim, essas pessoas passaram a se sentir, como eu falo, mais propensas, mais à vontade, com um espaço maior para exigir
o direito de ter mais direitos. Isso não é ruim. O que me preocupa é essa tendência a permanecer sem a devida atenção aos deveres. Olha, a ideia de cidadão, que é uma ideia moderna, surge aí na Idade Moderna, tal como nós a temos hoje, está atrelado a ela os direitos e os deveres. Na Roma Antiga e na Grécia Antiga, a ideia de ser cidadão era debatida e era muito importante dentro da polis grega e da urbis romana. E essa ideia de ser cidadão, ela está necessariamente ligada aos deveres. Então eu, enquanto professor, você enquanto médico, engenheiro, estudante, todos nós, brasileiros, nós temos que exercer o nosso papel de cidadão. Então temos que ter direitos? Temos. Precisamos lutar por eles. Todos os direitos, na história da humanidade, eles foram adquiridos. Tá? A gente precisa lutar, a gente precisa exigir, mas também temos nossos deveres, precisamos cumprir as normas sociais, precisamos cumprir as leis na nossa Carta Magna, né, que está inserido lá na nossa Constituição. Certamente, se todos nós procurarmos cumprir os nossos deveres, procurarmos ter o maior grau de discernimento possível e contribuir com a manutenção da ordem social, contribuir para o bem-estar social, sem dúvida, a questão dos ódios e ressentimentos, tão bem mencionado no livro de Leandro Carnal, Todos contra Todos, será muito mais amenizado, talvez não eliminado, mas nós conseguiremos sim diminuir bastante manifestações como essas que nós vimos recentemente circulando na mídia digital e na mídia televisiva.